Quando o mundo descobre que não está sozinho no universo, o medo não é só dos monstros. O medo é do que os humanos vão fazer depois disso. Hoje a gente continua o arco especial de Jujutsu Kaisen módulo, acompanhando a história de dois irmãos, o Ayuka e o Tsusiguri, e o misterioso Maru, o garoto que pode ser a ponte entre humanos e alienígenas. Mas antes, lembra do que aconteceu no último capítulo? No capítulo anterior, nós descobrimos que um garoto de 3 olhos chamado Maru surgiu como representante dos Sumerianos, Simurianos, seres que se dizem refugiados espaciais. O governo japonês está tentando usar os feiticeiros Jujutsu como linha de frente numa negociação que pode decidir o destino do planeta, e o capítulo terminou com uma frase que ninguém esperava ouvir em Jujutsu Kaisen: os alienígenas chegaram aqui. E é exatamente desse ponto que o capítulo 2, Dissuasão, começa. E logo de cara vemos os políticos caminhando pelo Museu de Ciência Futurística de Kyoto. Enquanto eles andam, a conversa é bem pesada. Eles começam a falar: acha mesmo que é uma boa ideia deixar as quarentenas e avaliações de risco para depois? Religião, língua, história, cultura, tudo sobre eles é desconhecido. Se tratarmos como agentes patogênicos, isso pode ser visto como uma declaração de guerra. E eles entendem uma coisa: o Japão não pode ser isolado de novo. Se errarem na mão, uma onda de nacionalismo e medo pode começar. E a consequência é simples, Novamente, a guerra. E aqui, galerinha, dá até pra gente tirar uma reflexão, Porque quando o desconhecido aparece, a reação mais comum não é curiosidade, Mas sim o medo. E o medo, quando entra na política, meu amigo, vira uma arma, viu? Então chega a hora da reunião oficial, Os políticos japoneses entram na sala. Lá dentro estão o irmão de Maru, chamado Cross, e um senhor misterioso chamado Jabaloma, que se apresenta como responsável ali pelas questões diplomáticas dos sumerianos, tá? E ele agradece, Ele fala: nós estamos profundamente agradecidos pela calorosa recepção do pessoal da Terra. E aí vem o choque, Uau, eles estão falando em japonês? Os alienígenas conseguem se comunicar perfeitamente. O ministro Uzami, se apresenta ali apertando a mão de Jabaloma, tentando manter um clima amistoso. Mas você sente que a atmosfera está bem pesada. Então, durante a conversa, Jabaloma pede algo específico. E eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Será que podemos chamar o nosso representante aqui para participar da reunião? Eles explicam que, como a barreira do idioma não é problema, o Japão tem vantagens de coletar informações. Mas há um detalhe aqui. É aí que surge então a silhueta gigantesca de uma figura misteriosa. Um ser ligado ao incidente de classe especial de nível de Hayome Sukuna. Ou seja, eles têm um monstro do nível de Sukuna como carta na manga. Horas depois, já longe da reunião, vemos o Uzami ali e seu parceiro conversando no trem. Um deles admite, aquilo não foi nada bom. E o Uzami solta uma análise mais sincera, Ele daria conta de derrubar o nosso país facilmente se quisesse de verdade. Isso deixou a nossa posição bem clara. Eles então entendem que estão negociando com alguém que poderia simplesmente invadir e destruir, mas escolheram fazer isso, Então, no fim ali, o Uzami ele recebe o recado. E o recado deles era simplesmente esse: esconda o fato de que o nosso enviado sumeriano é um alienígena e deixe ele acompanhar os feiticeiros Jujutsu. E esse enviado, nada mais, nada menos, é o Maru, aquele que a gente já estava acompanhando ali no início da história, tá? Então lembra que Maru já tinha falado que ele tinha um irmão gêmeo. E esse irmão gêmeo estava aqui na apresentação dos sumerianos ali com eles, tá? E aí corta para outro momento, O Uzami ele decide: vou atribuir essa missão aos dois irmãos Okotsu, que foi exatamente
o que a gente viu ali no capítulo anterior. O assistente ele questiona se eles não são jovens demais, mas o Zama insiste, né? A nova geração é a única capaz de alcançar a harmonia verdadeira. Mas ao mesmo tempo ele sabe que esconder a verdade do povo pode causar ódio, ressentimento e, de novo, né, uma guerra ali. Então ele fala, nós temos que evitar a guerra de qualquer custo. A guerra não pode acontecer. Galera, e aqui a gente já começa a perceber que esse capítulo ele é menos sobre luta e mais sobre responsabilidade, né? Quem carrega o mundo nas costas, às vezes, ainda nem terminou o ensino médio. Então, a gente corta ali para os protagonistas, né? Yuka e Tsuguri. Eles comentam que os alienígenas realmente foram reconhecidos por Sukuna. O mesmo Sukuna que deixou a cicatriz ali no avô deles, né? Tsuguri diz assim, o cara era um merda, mas dá para confiar na decisão dele. Eles conversam sobre o tráfico humano, que movia bilhões e que agora está em crise por causa da invasão alienígena. E Yuka ele dá uma cutucada, né? Ou seja, ele passa credibilidade porque é uma pessoa má querendo parar com as maldades, é isso? E Tsuguri só responde com aquele silêncio desconfortável, né? Mais tarde, assim, eles questionam se Maru pode ser alienígena, mas Tsuguri crava ali falando, eu não consigo confiar no Maru. E esse é um ponto importante, né? O capítulo todo trabalha com essa desconfiança entre esses dois, né? Entre Maru e entre o Tsuguri. Os irmãos então vão falar com o criminoso que foi detido lá do capítulo 1, Mino, né, era o nome dele, dentro de um camburão blindado, e ele revela, né, que todas as informações importantes do mundo digital vazaram em algum momento, que os sumerianos têm acesso a tudo isso e que eles se apresentam como refugiados, não como invasores. Quando Yuka pergunta se os alienígenas existem mesmo, Mino ele responde com algo marcante ali, né? Alguém que ganha vida com coisas paranormais deveria simplesmente negar o paranormal? Meu amigo, quem vive de sobrenatural não pode fingir que o desconhecido não existe, né? É a mesma coisa com a vida real. Quanto mais a gente tenta negar um problema, mais esse problema vai crescendo, né? Então, aqui Mino ele afirma, sim, eles se chamam Simurianos. E sim, os alienígenas existem. E do lado de fora, Maru ele solta a bomba, né? Uma nave espacial carregando 50 Simurianos estão sobrevoando este país nesse exato momento. E Yuka entra em choque, né? 50 mil! E eles discutem a possibilidade de viagem pelo espaço, usarem barreiras como cortinas, terem tecnologia desconhecida. E Tsuguri suando frio, né? Se todos esses 50 mil alienígenas forem capazes de manipular Jujutsu, ele nem termina a frase. Mas a mensagem é bem clara, né? Porque seria o fim. Já pensou? Se o cara tem uma ferramenta poderosa que parece o Sukuna ali com upgrade, cara, imagina o que ele poderia fazer, né? Então Mino ele revela o local da futura descida, né? Isso vai acontecer amanhã às 8 horas no Planalto de Kuruhuama, na província de Nagano. Ele diz que a barreira pode estar enfraquecida e que o feiticeiro Jujutsu conseguiria enxergar a nave enquanto ela ainda estivesse invisível. Yuka e Tsuguri, então, decide conferir com os próprios olhos como bons garotos ali, que gostam de uma aventura, né? Tsuguri, desconfiado, comenta então, pode parecer cooperação do nosso ponto de vista, mas para os figurões que controlam as informações, isso aqui é rebelião, hein? Ou seja, Mino está arriscando tudo, revelando isso para eles dois, hein? E chegando na floresta ali, subindo a montanha, eles caminham à noite, né? Tsuguri ele reclama, cansado, mas logo muda de assunto e fala do passado, dos 3 clãs, tratando a avó como fracassada, mesmo ela tendo um enorme poder, né? Yuka comenta que quer ser como ela, forte o bastante para fazer todo mundo se calar. E de repente Tsuguri olha para ela e diz: o anel, eu não vou te devolver. Yuka se assusta, né?
ele continua falando, então eu sempre quis esse anel de volta. E aqui o anel vira um símbolo de promessa, né? Um símbolo de herança e identidade, né? Todo mundo tem um anel da vida, né? Algo que representa quem a gente quer ser na vida. Às vezes é só um sonho, às vezes uma memória, às vezes um elogio que marcou, né, algum momento ali. Mas a questão é, você está ficando mais forte por causa disso? Ou escravo por causa disso? Doideira. Yuka, com os olhos brilhando, diz o seguinte: eu também quero ser assim. E eles admitem que estão perseguindo a verdade, né, que desejam seguir ali. Quando chegam ao Planalto, o céu rasga. Uma estrutura gigantesca com um obelisco luminoso surge no meio da paisagem ali. Então o vento muda, o ar fica vibrante, grãos de luzes cortam a noite. Yuka olha para cima, os alienígenas vieram mesmo, hein? Tsuguri sério ali, né? Com a postura mais séria, não importa o que aconteça, os feiticeiros Jujutsus terão que dar um jeito neles. Olha só que doideira, né? Enquanto um é mais solto ali, outro é bem mais sério, leva tudo ao pé da letra, né? Eles também reconhecem ali, né? Nem o vovô, nem a vovó estão mais aqui. Nós não podemos continuar do jeito que estamos. Então eles percebem que eles estão fracos, que ainda precisam ser fortes o bastante para que algo que venha acontecer aqui, eles possam agir ali, né? E em sincronia, olhando para um portal ali, cada um declara, né? Eu tenho que me tornar como... Aí um fala, eu Kotsuyuta, e outro fala, eu quero me tornar como Zenimaki, né? Que é a Maki, ali que também se tornou super forte no final do arco de Jujutsu Kaisen, né? É como se eles assumissem oficialmente, né? Somos a próxima geração, precisamos realmente pegar esse bastão. E aqui a gente confirma o que eles tinham combinado lá atrás, que essa geração nova que estaria fazendo um novo futuro. E enquanto isso, né, longe dali, Cross conversa com seu irmão Maru. E Maru insiste, né, falando, você já deve ter percebido, mas os terráqueos são iguais ao sumeriano. Existem pessoas boas e também existem pessoas ruins. Mas nós não devemos escolher o caminho do conflito de forma alguma. E deixa bem claro, né, entre o conflito e a coexistência, ele escolhe coexistir. Mas Cross fica frio, responde que tem o seu próprio trabalho. Quando Maru chama ele para tomar um café de manhã ali juntos, né, do dia seguinte, Cross rejeita, falando, eu estou ocupado, e vai para a nave sozinho. Reflexão aqui, engraçado, né, porque às vezes quem mais tem poder é justamente quem não quer se conectar com ninguém. E o irmão ali tenta de todas as formas se aproximar do seu irmão Cross, né, Maru tentando se aproximar do seu irmão, mas Cross ele é um pouco... como se fosse ali o Sasuke da vida, né? Como se fosse Naruto e Sasuke aqui nessa cena, achei engraçado. E o capítulo termina ali com Cross caminhando pela cidade à noite e Tsuguri aparece e provoca em tom meio irritado, meio curioso, né? Falando, se ficar aí na ponta deste prédio, você vai... o pessoal vai achar que você é suicida, né? Aí vai acabar chamando a polícia. Mas Cross responde seco ali, ó, não fale comigo. E se afasta e some de uma vez. O próprio Tsuguri pensa que, na verdade, Cross seria o próprio Maru, porque até então aqui eles não conhecem, não sabem quem é o irmão se Maru tem o irmão, né? Porque quem ouviu isso só foi a Yuka, né? Então provavelmente Tsuguri não sabe nem se realmente era ele. E quem sabe no próximo capítulo ele vai saber alguma coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, né? E Tsuguri ele fica olhando, incomodado, e explode um sorriso estranho, nervoso, né? Qual é desse cara? E aí no último quadro, Cross ali de costa observando a cidade do alto, com luzes brilhando. E aqui, galera, é engraçado porque entre a guerra e a coexistência, entre confiança e suspeita, está esse garoto de 3 olhos, né? Que ninguém sabe se vai salvar a Terra ou se vai ser um motivo
para sua queda, né? Loucura, loucura, galera. E se você sentiu o peso desse capítulo, então eu preciso que você esteja comigo nos próximos capítulos, hein? Preparado para o capítulo 3? Então curte o vídeo aí, porque isso vai ajudar demais essa história a continuar chegando a mais gente. Então comenta aqui embaixo, você confia no Maru ou acha que ele é uma verdadeira ameaça? Se inscreve no canal para a gente acompanhar o arco completo toda semana. Fui!